Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, em nome de Jesus. Chegamos à parte 2 da nossa série de estudo bíblico com o tema: Quantos evangelhos existem na Bíblia? O que vimos na aula passada, no estudo anterior? Vimos que Deus, ao tirar Israel do Egito, levou Moisés ao Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus deu a Moisés a lei que foi dada para toda a nação de Israel. Deus não deu uma lei para cada tribo. Não. A tribo de Judá, a de Efraim, a de Manassés, todas as 12 tribos receberam uma única lei. Hoje nós vemos, não é de agora, é claro, nós vemos uma variedade de igrejas, uma variedade de evangelhos. Quantos evangelhos existem na Bíblia? A palavra de Deus diz no livro do profeta Zacarias. Se você tem Bíblia, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19, a última parte, que diz assim: Amai, pois, a verdade. Só essa palavra, amai, pois, a verdade. Em João 8, 32, Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. O engano prende. Há um evangelho falsificado. Você sabia disso? Existe um evangelho pregado que não é o verdadeiro evangelho. Existe o evangelho falso. Existe o evangelho falsificado. Um outro evangelho. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado. Percebeu? Na época de Paulo, estava sendo pregado outro Jesus, que não era o mesmo Jesus que Paulo pregava. E aqui vem uma palavra: você sabia que o Jesus que vem sendo pregado por anos não é o mesmo da Bíblia? Infelizmente não é. Na época de Paulo, estava sendo pregado, estava sendo anunciado outro Jesus. Quer dizer, existia um grupo de pessoas pregando um Jesus e Paulo pregava outro Jesus. E ele vai dizer aos Coríntios: olha, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, Paulo e seus companheiros Timóteo, Tito, eles não pregavam o mesmo Jesus da religião. Um Jesus diferente do que Paulo pregava estava sendo pregado.
E hoje não é diferente. Você sabia disso? O Jesus que Paulo pregou, que Paulo levou para as igrejas, não é o mesmo Jesus que é pregado hoje. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele está falando sobre um Jesus, o ressuscitado, o glorificado. E se você vê para o sistema, para as igrejas, elas estão pregando um Jesus que não é o mesmo. Na época de Paulo, já estava sendo anunciado outro Jesus. E ele vai dizer assim, eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, a palavra Espírito aqui é doutrina. Paulo está dizendo assim, olha, se alguém for a vocês pregando outro Jesus, que nós não pregamos, outra doutrina. Qual era a doutrina de Paulo? A sã doutrina, que está nas suas cartas. E ele vai dizer, e se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, igreja de Coríntios, vocês estão sofrendo, porque vocês estão recebendo outro Jesus, outra doutrina e outro Evangelho. Que nós que pregamos o Evangelho de Cristo, nós que pregamos o Cristo ressuscitado, vocês estão recebendo um outro Jesus que não é o mesmo nosso. Hoje não é diferente. Está sendo pregado outro Jesus que não é o da Bíblia, outra doutrina que não é o da Bíblia, outro evangelho que não é o da Bíblia. Você nunca percebeu isto? Você já viu a diferença da pregação para o que está na Bíblia? Quantos evangelhos tem na Bíblia? Deus não deu um evangelho para cada igreja, assim como ele não deu uma lei para cada tribo. Eram 12 tribos em Israel. Deus deu uma única lei para que as 12 tribos vivessem por ela. Malaquias 4:4. Assim também é com relação ao Evangelho. Deus não autorizou nenhuma igreja, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum padre, nenhum mormon, nenhum espírita. Não. Deus não autorizou ninguém na terra a anunciar o seu próprio evangelho, a criar a sua própria doutrina, a criar o seu próprio preceito, suas próprias regras, de maneira nenhuma. O que vemos hoje é uma variedade de doutrinas. E em relação a isto, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 9, ele disse assim, Hebreus capítulo 13, versículo 9, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Variedade de doutrinas, mistura de doutrinas.
doutrinas misturadas. Não é o que vemos hoje, que já vem agindo há séculos dentro da obra de Deus, uma variedade de doutrinas, várias doutrinas, cada igreja com sua doutrina, cada igreja com seu evangelho, cada igreja com a sua forma de entender e interpretar a Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 1 em diante, olha o que ele vai dizer. Se você tem Bíblia, lhe convido a abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Paulo está dizendo assim, olha, eu quero que vocês saibam que eu, Paulo, tenho tido um grande combate, uma grande luta por vocês e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Aleluia. Olha o que Paulo disse à igreja em Colossos. Eu estou lutando por vocês. Eu estou combatendo o engano, a religião, o falso evangelho, para que vocês sejam enriquecidos no conhecimento de Deus, que é Cristo. Porque nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O apóstolo Paulo, ele estava em uma luta. Você sabe qual era a luta de Paulo? Não era contra nenhum demônio. Não era contra nenhum diabo. Não era contra nenhum ser maligno das trevas. Era contra os religiosos. Era contra o sistema religioso da época dele. Era contra a religião que prendia as pessoas, que deixava a mente das pessoas cauterizada, estragada, distorcida da realidade, da verdade. E ele, como líder, ele estava nesse combate. Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 1, versículo de número 27, diz assim. Vamos ler do 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos. A quem Paulo anunciava? Ele anunciava o Cristo ressuscitado. Paulo não pregava Jesus de Nazaré. Paulo não anunciava Jesus de Nazaré. Ele anunciava o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, aquele que ressuscitou
levantou e subiu aos céus. Paulo não pregava o mesmo Jesus que Pedro pregava, que Tiago pregava, que João pregava, que os apóstolos pregavam. Não! Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Aleluia! E o que é pregado hoje? O que é ensinado hoje? O Cristo ressuscitado ou Jesus de Nazaré? E ele vai dizer: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria divina, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Olha que coisa linda, né, irmãos? Que palavra Paulo está deixando aqui, né? Está dizendo assim, olha, nós anunciamos o Cristo ressuscitado, o Cristo da cruz para frente, o Cristo depois da ressurreição, o Cristo que subiu aos céus, o que está à destra do Pai. E o que significa pregar o Cristo ressuscitado? Significa pregar o que ele já fez por você. Pregar Jesus de Nazaré significa pregar o que ele ainda ia fazer na cruz. Você percebe a diferença entre pregar o que Paulo pregava e pregar o que Pedro, Tiago, João pregavam? É diferente. Paulo pregou o que Jesus fez na cruz. Pedro, Tiago, João pregavam o que ele ia fazer. São duas pregações diferentes. E Paulo vai dizer assim, olha, capítulo 1, versículo 28 de Colossenses. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Perfeito aqui não é sem defeito, não. De jeito nenhum. Perfeito é maduro, experimentado no conhecimento da palavra de Deus. Versículo 29 do capítulo 1 de Colossenses. E para isto também trabalho, combatendo, lutando, insistindo, pelejando, não parando, não me cansando. Eu vou para cima, provando, mostrando o Cristo ressuscitado. E isso eu vou no poder de Deus. Ele dizendo, o poder de Deus é quem me impulsiona, é quem me leva a anunciar o Cristo ressuscitado. Essa era a luta de Paulo. Anunciar a verdade no meio do engano. Não é fácil, é um desafio grande. E em Colossenses 2:4 ele vai dizer assim, e digo isto para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Versículo 8 de Colossenses 2. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Isso há quase 2000 anos. Imagina hoje. Se na época de Paulo,
que não existia igreja evangélica como hoje, e já tinha engano. Imagina hoje. Imagina hoje. Se na época de Paulo, que não existia igrejas da forma que existem hoje, e mesmo assim já tinha um engano agindo, imagina hoje. Quantos evangelhos tem na Bíblia? Deus não deu essa variedade de evangelhos que vemos hoje. Na Bíblia existem 3 evangelhos. O primeiro evangelho chama-se o Evangelho do Reino. Mateus, capítulo de número 24, versículo 14. Mateus 24, 14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nos próximos estudos, nós iremos estudar cada um desses evangelhos que a Bíblia fala. O primeiro evangelho que existe na Bíblia é o Evangelho do Reino. Segundo evangelho, o Evangelho da Graça. Atos capítulo 20, versículo 24 está escrito. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo e veja o que está escrito em Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que coisa linda, né? Quantos evangelhos existem na Bíblia? 3. Primeiro evangelho, o Evangelho do Reino. Mateus 24, 14. Segundo evangelho, o Evangelho da Graça. Atos 20, 24. E o terceiro evangelho, o Evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha que coisa linda. Quantos evangelhos tem na Bíblia? 3. Primeiro, o Evangelho do Reino, conforme diz em Mateus 24, 14. E este Evangelho do Reino, disse Jesus, será pregado em todo o mundo,
para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Segundo evangelho, o evangelho da graça, conforme Atos 20 e 24. Como disse Paulo, mas a minha vida nada a tenho por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar ou para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Aleluia! Evangelho da graça. E o terceiro evangelho, o evangelho do reino. Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Quantos evangelhos existem na Bíblia? Lembre-se, quando Deus deu a lei, Ele não deu a lei dividida entre as tribos, uma lei para cada tribo. Não, eram 12 as tribos de Israel, uma única lei para todas elas. Deus não deu um evangelho para cada igreja. Deus não deu uma doutrina para cada igreja. Não. Na Bíblia existem 3 evangelhos, que são eles: Evangelho do Reino, Evangelho da Graça e Evangelho Eterno. O que é o Evangelho do Reino? O que ele ensina? O que ele mostra? O que podemos aprender com ele? O que é o Evangelho da Graça? O que ele ensina? O que ele mostra? E o que podemos aprender nele? O que é o Evangelho o Evangelho Eterno? O que ele ensina? E o que podemos aprender através dele? A partir do próximo estudo, como diz os filósofos, a chapa vai esquentar. Vamos nos aprofundar em cada um desses evangelhos. Amém? Compartilhe esta palavra. Deixa teu comentário. Se você não se inscreveu, eu lhe convido para se inscrever. E não esqueça, quantos evangelhos tem na Bíblia? Se alguém te perguntar no ponto do ônibus, quantos evangelhos tem na Bíblia? Você tem a resposta: 3. O Evangelho do Reino, Mateus 24:14. O Evangelho da Graça, Atos 20 e 24. E o Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus.